meu nome é Narciso Fernandes, eu estou aqui para debater as regras do jogo da campanha eleitoral. Hoje nós vamos debater a respeito das candidaturas femininas, a respeito da participação das mulheres na política partidária e especialmente na campanha eleitoral. Muito se falou a respeito de cotas para as mulheres, de representatividade feminina na campanha eleitoral. Nessas eleições, permanecem as cotas femininas para as candidaturas. 30% das candidaturas tem que ser destinada a candidatas mulheres. Não mudou essa regra. O que foi discutido e já valeu para a eleição passada é que essa cota ela vale também para o horário eleitoral e ela vale também para o fundo eleitoral. Então, como isso se dá, nós vamos discutir melhor agora. As cotas para mulheres, a lei fala que cada partido tem que lançar pelo menos 30% das vagas tem que ser destinada à candidatura de um dos sexos. E o TSE entende nas decisões que essa cota seria a cota feminina. Foi feito, antes da eleição anterior, foi feita uma consulta pública assinada por parlamentares mulheres e pleiteada por parlamentares mulheres e assinada por advogadas mulheres, e essa consulta pública ela foi distribuída para a ministra Rosa Weber, e a ministra naquela decisão, e foi unanimidade do TSE, que sim, existe a cota feminina e permanece essa cota, porque se queria questionar ou se flexibilizar essa cota. A cota de 30% para candidaturas femininas é uma exigência da lei e a jurisprudência do TSE mantém essa exigência. Inclusive foi feita uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e o Supremo decidiu que é constitucional a manutenção dessa regra. Dessa forma, se um partido lança 10 candidaturas a vereador, 30%, ou seja, 3 desses 10 candidatos, devem ser mulheres. E isso vale em qualquer município, em qualquer lugar. Então, nas candidaturas, nas cotas de candidatura, 30% tem que ser reservada para mulheres. Todos os partidos. Cada partido tem que reservar essas vagas. Ressaltando que nessas eleições não terão coligações. Então, não haverá aquela cota da coligação. Haverá a cota interna do partido. Então, nenhum partido pode lançar a candidatura sem garantir a cota de 30% para mulheres. A outra questão relevante é que essa cota também vale para o espaço destinado ao horário eleitoral gratuito na rádio e na TV. No horário eleitoral gratuito na rádio e na TV, 30% do tempo tem que ser destinada àquelas mulheres, aquelas candidatas mulheres do partido. Então, se um partido vai ter, para facilitar a conta, vai ter 30 minutos, 10 minutos desse conjunto, desse tempo, tem que ser destinado às candidatas mulheres e o restante destinado aos candidatos homens. Isso para a eleição de vereador. Para a eleição de majoritário, prefeitos, não existe essa cota. O mais importante aqui, e que foi muito debatido na eleição anterior, e foi debatido na consulta no TSE, é que no fundo eleitoral, aquele fundo criado para custear as eleições, o fundo especial ou fundo eleitoral, os valores que cada partido tem para destinar as candidaturas, ele tem que reservar 30% para as candidaturas femininas. Então, tanto nas cotas de candidaturas, quanto para o horário eleitoral gratuito de rádio e TV, quanto os recursos. E foi esse o grande debate que surgiu antes das eleições de 2018 e que foi resolvido na consulta por unanimidade do TSE. Então, a decisão foi que os recursos do fundo eleitoral têm obrigatoriamente que ser destinado 30% desses recursos
para as candidaturas femininas. E isso no sentido de fomentação da política. Não só candidaturas, mas da participação da mulher na política. Tanto é assim que o fundo partidário, que é diferente do fundo eleitoral, o fundo eleitoral é o fundo para custear a campanha. O fundo partidário é o fundo para regular, para custear a vida do partido em todo o período, no dia a dia, independentemente da campanha eleitoral. Houve também a decisão do TSE indicando de que do fundo partidário, daquele fundo que o partido tem para o seu dia a dia, 5% desse fundo tem que ser destinado àquele setor do partido que lida com o fomento da mulher na política, que lida com políticas internas para garantir a participação da mulher na política. Inclusive, teve partido que teve suas contas desaprovadas porque não conseguiu demonstrar ao TSE que gastou esses 5% do fundo partidário no fomento de políticas para as mulheres, de políticas internas para mulheres. Com isso, nós observamos que houve um crescimento das mulheres eleitas. No ano 2014, para o ano 2018, nós tivemos um crescimento de 5,1% de mulheres eleitas. No ano de 2014, foram eleitas 11,1% dos candidatos, do modo geral, 11,1% eram mulheres. Já no ano de 2018, 16,2% de todos os candidatos eram mulheres. Então, houve esse aumento de 5% da eleição de 2014 para a eleição de 2018. E o que ficou de diferente da eleição de 2014 para a eleição de 2018 foi a decisão da obrigatoriedade da destinação dos recursos do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Ou seja, com mais mulheres candidatas, isso não sendo apenas uma regra para cumprir tabela, porque agora as mulheres têm o recurso. Então, os partidos passaram a escolher melhor as suas candidatas mulheres. Em vez de ser apenas, vamos cumprir a legislação e vamos lançar candidatas femininas. Não, eles sabem que essas candidatas femininas terão obrigatoriamente que ser dividido com elas 30% do bolo, 30% de todos os recursos do fundo eleitoral. Então, sabendo disso, foi investido em mulheres viáveis, em candidatas mulheres que tivessem a capacidade eleitoral de vencer as eleições, e com isso tivemos o resultado do aumento de 5,1% das mulheres eleitas, comparando-se a eleição de 2014 com a eleição de 2018. Nas eleições de 2020, isso permanecerá. E os partidos já estão mais habituados com isso. Os partidos agora estão verificando, estão analisando melhor a sua lista de candidaturas. Esse é o momento, nós estamos vivendo agora, no mês de março, um momento de filiação partidária. Porque até o dia 4 de abril é o dia limite para filiação partidária para concorrer às eleições de 2020. É o momento de que as mulheres que vão se candidatar estão escolhendo o partido, e os partidos estão fazendo essa análise e estão robustecendo a sua base de candidaturas, a sua lista de candidaturas, com mulheres, com homens, mas com mulheres viáveis, porque eles sabem que não poderão destinar os recursos. Tudo bem, nós temos 30%, lançamos 30% de mulheres, mas não vamos destinar o dinheiro. Isso não pode mais. Desde a eleição passada, isso não é mais possível. Os partidos têm que destinar 30% dos recursos também para as candidaturas femininas. Então, esse é o objetivo da legislação, e o TSE tem colocado isso em prática. Inclusive, existe um período do calendário eleitoral onde o TSE faz o fomento por meio de propaganda na TV, de modo geral, de rádio e TV. Não é o horário eleitoral, é o horário que o TSE destina em pequenos comerciais para incentivar as candidaturas de mulheres.
incentivar a participação da mulher na política, incentivar naquele horário eleitoral do TSE também a candidatura de jovens, a participação de jovens na política, mais especificamente do que nós estamos tratando hoje, de incentivar a participação da mulher na política. Então isso tem sido uma construção, eleição a eleição, desde que da lei 9.000, a lei eleitoral, a lei 9.504, estabeleceu, isso nós estamos falando do ano de 1997, e a lei dos partidos políticos de 96, que trata dessas questões, e isso vem evoluindo. Primeiramente, era apenas para cumprir tabela, e depois isso veio evoluindo até a eleição passada, que foi a primeira eleição que isso ficou com as regras muito claras. As regras estão bem estabelecidas. 30% de cotas de candidaturas, 30% de participação no horário eleitoral de rádio e TV e 30% de participação do fundo eleitoral para candidaturas femininas. Essa é a regra que está valendo. Então você, líder partidário, deve levar isso em consideração. Você, candidata mulher, procure um partido e verifique todas essas normas. Se tiver comentários, pode escrever os comentários, pode escrever suas perguntas, comentários, sugestões de debates, de temas para nós debatermos aqui, e nós estamos aqui para discutir as regras do jogo da campanha eleitoral de 2020.